Bom dia, queridos irmãos e amigos. É um prazer estar com vocês aqui nesta manhã para meditarmos um pouco na palavra de Deus, ganhando fortalecimento para a nossa fé, nos dispondo realmente a conhecer mais o nosso Senhor. Quero sempre salientar a necessidade de nós estarmos amadurecendo na fé. Sim, não podemos achar que a fé é somente uma coisa que eu creio para poder viver alguma coisa boa no mundo. A fé nos leva a conhecer o nosso Deus e a vivermos para Ele, porque fomos feitos por Ele. Podemos lembrar aquilo que está escrito em Gênesis, não é? Sobre a criação do homem, quando o Senhor o moldou aquele pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Muito bem, nesse momento, Deus compartilha com o homem algo de si mesmo, dele mesmo. Por isso a nossa parte espiritual. Éramos pó. E quando o Senhor soprou fôlego sobre nós, começamos a viver. Como é importante entender e conhecer como Deus nos formou para que nós possamos ter uma vida plena com o nosso Senhor. E nós vamos continuar aqui, entendendo esse momento da formação da igreja, o que estava acontecendo, o movimento dos apóstolos, aonde estava alcançando, o que estava acontecendo naquele tempo e como as pessoas estavam reagindo. E vamos aqui, continuamos no livro de Atos, no capítulo 13, agora do verso 42 ao 43. Está escrito: Ao saírem eles, rogaram-lhes que, no sábado seguinte, lhe falassem estas mesmas palavras. Despedidas a sinagoga, muitos dos judeus e dos seguidores piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. Então, depois que eles fizeram aquela pregação, que Paulo trouxe aquela mensagem a todas aquelas pessoas na sinagoga, quando ele terminou, aqueles homens realmente pediram que no próximo sábado, no outro sábado, eles repetissem aquela mensagem, porque eles foram tocados realmente por aquelas palavras, não é? E aí, quando eles despediram a multidão, quando eles despediram o pessoal da sinagoga, muitos dos judeus, não é? E dos seguidores que estavam ali, piedosos, ou seja, que tinham um coração voltado para Deus, seguiram Paulo e Barnabé. E aí, quando Paulo e Barnabé perceberam que aquelas pessoas estavam seguindo, não é? Estavam indo com eles, aquelas pessoas receberam a mensagem, acataram aquelas palavras e desejaram aquilo que eles falaram, então eles começaram a seguir Paulo e Barnabé para aprender mais, para saber mais, para ouvir mais. Aí o que eles disseram? Está escrito, falando-lhes os persuadiam, não é? Insistiam a perseverar na graça de Deus. Olha que mensagem maravilhosa para mim e para você nesta manhã. Quem sabe você é cristão há tanto tempo. Quem sabe você entregou a sua vida para Jesus e as circunstâncias, a pressão, não é? As distrações e tudo que tem acontecido nesse tempo tem roubado a sua perseverança, a sua fé, a sua disposição, o seu vigor, a sua ousadia, a sua coragem, a sua realmente alegria de estar em Cristo. Muitas coisas acontecem. Às vezes a religiosidade, o legalismo, os usos e costumes, as manias, as preferências, os homens, não é? Acabam interferindo naquilo que deveria apenas ser graça. Por isso é que aqueles homens que seguiram Paulo e Barnabé, eles, quando perceberam, se voltaram para eles e os persuadiam, insistiam, convenciam, mostravam para eles a necessidade de perseverar na graça de Deus. Como é importante que nós possamos assimilar essa mensagem nessa manhã. Perseverar na graça de Deus. Eles falaram com ênfase, eles estavam realmente persuadindo, eles queriam, e mostravam para eles a necessidade de perseverar. Veja que todo o tempo as coisas que acontecem no mundo muitas vezes acabam nos afastando, esfriando, impedindo, atrapalhando, se colocando como obstáculo para a nossa fé. Então acabamos criando uma indolência, uma falta de disciplina, uma total desorganização e aquilo que nós chamamos de procrastinação, Vamos empurrando Deus com a barriga. Ele tem muitos compromissos e responsabilidades para comigo, mas eu não tenho nada com Deus. Então nós não conseguimos orar e quando oramos também é uma oração fria, sem sentido, expressando apenas palavras, mas não há realmente fogo no coração. Queridos irmãos, ouça essa mensagem.
Este momento em que aquelas pessoas ouviram a mensagem, eles então foram tomados, convencidos, eles quiseram mais, queriam ouvir mais, por isso eles seguiram Paulo e Barnabé. Da mesma forma, nós precisamos ter essa disposição de desejar ouvir a mensagem do Evangelho sobre Cristo, que pode transformar a nossa existência, que pode transformar o homem por dentro. É isso que precisa ser mudado. Muitos se enganam achando que precisam de dinheiro, de fama e de poder para serem felizes. Nós precisamos de conversão, salvação, libertação, porque foi essa a mensagem de Cristo. Foi essa a mensagem do Evangelho, a mensagem da redenção, da remissão de pecados, como nós vimos ontem. Portanto, abra o seu coração nessa manhã, entenda realmente o propósito de Deus para a sua vida, coloque-se, desperte-se realmente para que você viva algo que é superior, não é algo do mundo, mas é algo dentro de você mesmo. Ouça a mensagem, creia na mensagem e persevere na graça, não na religião, nem em usos e costumes, mas na graça. Como eu vou conhecer a graça? Através da palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe, que você fique firme e fortalecido na fé.